Talvez você já tenha assistido no canal History Channel um programa, inclusive se chama Desafio Sob Fogo. Não sei se você já assistiu ou não, mas enfim, é um programa conhecido. Os participantes recebem do apresentador uma quantidade ali de metal, ferro, etc. E eles têm que montar tipo uma espada, um facão, uma faca. Por exemplo, vamos imaginar que no programa de hoje cada um vai ter que fazer uma espada de samurai igual essa aqui. Aí cada participante fica lá no fogo, batendo martelo, na forja, tal. Desafio sobre fogo. Um programa legal, interessante. Muito bem. O que eu quero dizer hoje nesse vídeo é que a sua mente, a sua consciência, os seus pensamentos, isso é o ferro. É o ferro que vai ser moldado. A forja, ou o fogo onde o ferro é moldado, é o ambiente onde você está. São as circunstâncias, são as situações. A forja é a sua predisposição, ou melhor, as condições para a predisposição para a mudança, entendeu? Normalmente isso acontece quando você está mais relaxado, quando você está mais descontraído, quando você não está muito assim, aí você relaxa. Então a sua mente fica mais predisposta, mais maleável a mudanças. E o martelo, que fica lá batendo na forja para moldar aquela espada. O martelo, as marteladas, são seus pensamentos. Eu já expliquei em vídeos do passado que ou você tem pensamentos, você pensa, ou você é pensado. Quando você está lá nas redes sociais, vendo lá TikTok, Instagram, qualquer coisa, fica lá, você está sendo pensado, o pensamento está vindo para você, não é que você está formulando o pensamento sai de lá e vem para você. Então, de novo, a sua mente é o ferro, a forja, o fogo, são as condições que propiciam essa mudança, é o ambiente, são os estímulos, e o pensamento é o martelo que fica ali batendo, e dependendo do pensamento que você vai tendo, você vai moldando o ferro da sua mente para adquirir aquele formato, entendeu? Por isso que eu sempre estou batendo nessa tecla, gente, cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve. A música, por exemplo, tem esse fator. Normalmente a pessoa está lá numa festinha, num churrasco, está lá descontraída, bebendo uma cervejinha, toda alegria, tudo é festa, e começa a tocar aquela música, aquele sertanejão brabo, minha vida sem você acabou, que agora só me resta a solidão e o copo de cerveja, sem você eu não sou mais nada. As letras da música é mais ou menos assim, não é? E a pessoa, isso é o martelo, vai batendo na mente da pessoa, que é o ferro, e a forja é aquele ambiente. A forja é aquele churrasco, é aquela festa que propicia a possibilidade de uma mudança do seu padrão mental. Vamos pegar um outro exemplo. O sujeito chega do trabalho, está cansado, brigou com o chefe, com o patrão, está esgotado, senta no sofá para dar uma relaxada, liga lá a rede de esgoto no jornal funeral, e aí começa as notícias. O Trump vai destruir o mundo agora, inflação não sei o que, guerra não sei aonde, desastre não sei mais o que. A pessoa vai bebendo, todas aquelas desgraças são marteladas e mais marteladas no ferro da sua mente, nesta forja, que aí é o ambiente da sua casa, onde você acha que está relaxando, na verdade você está propiciando que aqueles pensamentos moldem a sua consciência, moldem o seu pensamento. Entendeu, pessoal? E aí que você tem que prestar atenção que de repente a sua vida, o seu destino está tomando uma direção que você não quer. E aí começa a culpar tudo e todo. É por causa de Deus, é por causa do governo, é por causa disso, é por causa daquilo. Mas tem que ver que você é o grande responsável, porque a realidade é uma reprodução, é um espelho daquilo que acontece dentro da sua mente. Então, a partir do momento em que você toma essa consciência e fala, pera lá, o mundo lá fora é uma reprodução daquilo que está acontecendo dentro de mim. Agora,
Quais são as marteladas, ou que formato, ou como é que essa forja está moldando os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha mente? Então, tudo isso você tem que colocar na balança e fazer uma das coisas que eu acho que são, talvez eu não vou dizer nenhuma das, talvez é a coisa mais importante para um buscador de desenvolvimento pessoal, para uma pessoa que quer trabalhar o autoconhecimento, que é o cultivo interior. Cultivo interior é você, assim como o sujeito vai lá na academia, fazer malhação, puxar ferro, andar na esteira, ou você toma banho todo dia, ou você, sei lá, almoça, janta todo dia você para tudo, fecha a porta lá do seu quarto, do seu escritório, se quiser coloca ali uma musiquinha de relaxamento, fecha os olhos e você vai forjar a sua mente a partir daquilo que você quer. Agora você está tendo um pensamento direcionado, entendendo que a realidade lá fora é um espelho do que acontece aqui dentro. Então, pera lá, deixa eu moldar o meu pensamento do jeito que eu quero, como eu quero que a realidade seja, como é a vida que eu desejo, qual é o padrão de prosperidade que eu quero vivenciar, qual é a qualidade de relacionamento que eu quero ter, qual é o estado de saúde que eu quero manifestar. Então você para tudo, fecha a porta, liga uma musiquinha. Eu falo musiquinha assim para ajudar a relaxar, mas não é obrigatório, tá? Mas se você quiser, liga uma musiquinha relaxante, um instrumental bem calminho, fecha lá os olhos e vai moldando com pensamentos que você está impondo para dar formato para sua mente. Isso se chama cultivo interior. De novo, uma das atitudes mais importantes para o buscador. Eu não sei se você já tem esse hábito, ou se você faz de vez em quando, mas às vezes esquece, mas como eu falei, do mesmo jeito que você toma banho todo dia, faz xixi e cocô todo dia, você se alimenta todo dia, você dorme todo dia, meu amigo, minha amiga, teria que fazer cultivo interior todo dia. Sabe por quê? Porque quando você não faz, todas as outras coisas lá fora estão fazendo. Televisão, mídia, redes sociais, música, as pessoas, conversa ruim, tudo isso está fazendo, está moldando a sua mente. Então fica isso aí para você pensar. Vou até dar uma dica na Unidarma, unidarma.com, que agora está gratuito, está disponível para todo mundo, tá? É só você acessar, está lá disponível. Você tem as mentalizações da semana. Todo domingo eu coloco um áudio novo para você baixar aquele. Não precisa nem baixar agora, está tão fácil, só você clicar ali no play e você pode ouvir com fone de ouvido. Tem as frases da semana, depois tem um tempinho de silêncio para você fazer uma breve meditação de uns 5 minutinhos e depois tem um momento de visualização. Você visualizar a vida que você deseja. E olha, você praticar a mentalização da semana todo dia, uma vez por dia só, tá? Não precisa ouvir várias vezes. Uma vez por dia, mas todo dia, você vai ver como a sua vida começa a se transformar. Porque você está transformando aqui dentro o ferro da sua mente, com pensamentos direcionados, com marteladas que vão moldar a vida que você quer do seu jeito. Não do jeito que é imposto lá fora, mas do jeito que você quer. E aí começa a grande transformação da sua vida. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.